O PES 2020 pode trazer algumas novidades de peso para os seus fãs, então nesse vídeo vamos conferir uma entrevista bastante reveladora do André Bronzoni sobre o futuro da franquia. Vamos lá! E ora, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, pessoal, o André Bronzoni deu uma entrevista bastante reveladora ao site Xbox Power. Nessa entrevista, eles discutem algumas coisas a respeito do PES. A entrevista foi feita ainda no ano passado, o PES 19 tinha acabado de lançar praticamente, mas nem por isso a entrevista deixa de ser curiosa. Então agora, vamos conferir alguns detalhes dessa entrevista. Lembrando que o link da entrevista estará na descrição do vídeo, beleza? Durante a BGS de 2018, o site Xbox Power entrevistou o André Bronzoni, que é responsável por PES nas Américas. E eles discutiram, galera, a respeito do PES 19 e o futuro da franquia. Então vamos começar aqui com a pergunta que o Xbox Power fez ao André Bronzoni. A primeira pergunta aqui, galera, que eles fizeram foi a respeito do Brasileirão, a respeito do licenciamento e quais eram os outros planos para os outros times, como os da Série B e outros campeonatos. Ele respondeu o seguinte, galera: olha, existe sim um planejamento, mas hoje a gente tem passado pela dificuldade dos jogadores dos times brasileiros em relação ao direito de imagem. E eu parto pelo princípio de que quero fazer isso direito, primeiro sendo 100% autêntico na Série A. A partir do momento que eu conseguir esse objetivo, e eu vou passar para o segundo passo, que é a Série B ou até mesmo outros campeonatos regionais. Enquanto eu não conseguir atingir pelo menos 90% do projeto, que é deixar o Brasileirão o mais autêntico possível, eu não vou partir para outro passo, porque se eu fizer isso, eu só vou criar mais desconfiança na minha audiência. Então eu prefiro fazer algo direito. Então, pessoal, o que ele disse aqui basicamente é que ele vai focar principalmente na Série A, pelo menos 90%, como ele disse aqui, né? E depois ele vai para o próximo passo. E eu, cara, concordo 100% no que ele falou, porque ele disse aqui que poderia perder a confiança da audiência, né? Prometendo algo e que ele não cumpriria eventualmente. Então eu acho bastante legal da parte dele de autenticar o Brasileirão Série A para depois ir para a Série B, né? No caso, o segundo passo. Então nesse caso aqui, galera, devemos aplaudir a atitude do André Bronzoni, que quer confiança da audiência, que não quer quebrar algo que não pode cumprir, beleza, pessoal? Então ele está certíssimo nesse posicionamento, nessa resposta que ele deu. E, cara, o André Bronzoni faz de tudo para trazer novas ligas, novos campeonatos, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o país onde mais se vende PES, é o mercado que mais movimenta ali as vendas do Pro Evolution. Então ele está certíssimo em dizer isso aqui ao site Xbox Power. E a próxima pergunta que o Xbox Power fez foi a respeito do VAR dentro do jogo, e o André Bronzoni respondeu o seguinte: é uma pergunta interessante, eu não posso falar muito, pois é uma pergunta mais de produção, mas é uma coisa a se conversar, pois eu achei super interessante essa ideia. Seria interessante ver o árbitro fazer aquele sinalzinho de TV, o quadradinho. É engraçado, eu acho que é uma coisa válida sim. Ou seja, pessoal, parece que a Konami tem essa ideia de fato de colocar o VAR dentro do jogo, mas meio que essa ideia foi engavetada, até porque não veio para essa versão de PES 19 e muito provavelmente não vai aparecer nessa versão de PES 2020, porque é um recurso bastante a se pensar, galera, porque é o seguinte: o VAR só é usado em casos de erros de arbitragem, né, possíveis erros de arbitragem, e quando há um erro ali, o árbitro é chamado para ver ali a tela do jogo, para ver, aliás, para ver o lance do jogo ali dentro do campo. Então isso aqui seria meio difícil de colocar dentro do jogo, tanto no PES quanto no FIFA, pessoal, porque em ambos os jogos eles acertam nas suas decisões, né, pelo menos na maioria das vezes. Então seria uma coisa assim meio difícil de colocar dentro do jogo, porque o próprio jogo já acerta ali nas suas decisões, beleza, pessoal? Mas enfim, seria um recurso bastante utilizável, bastante legal de se impor no jogo, mas na minha opinião esse recurso vai ser bastante difícil de ser implementado tanto no FIFA quanto no PES, pessoal. Mas eu espero sinceramente que esse recurso chegue, né? Porque, sei lá, muitas pessoas gostam. Eu tenho certeza que muitos jogadores de PES gostariam desse VAR no jogo, e pra mim eu gostaria também, mas como eu falei, é um recurso bastante difícil de ser implementado no jogo. Então a Konami, creio eu, que
engavetou esse projeto e muito possivelmente deve vir nas próximas versões, mas isso aqui por enquanto é só especulação, beleza pessoal? E a próxima pergunta feita ao André Bronzoni foi a respeito dos derrubadores, né pessoal? Tem muitas pessoas que derrubam partidas, que fazem muitas coisas erradas no online, e ele disse o seguinte pessoal: de fato a gente tem conhecimento desses fatos sim, e estamos trabalhando para achar uma mecânica para acabar com isso. Essa semana mesmo o produtor-chefe, que é o Monorito Hosoda, deu uma entrevista para uma revista japonesa, e ele falou exatamente o que eu estou falando, que ele está buscando uma mecânica para acabar com isso, mas é algo muito complicado. Tem caras que ensinam como derrubar partidas na internet e não temos muito a se fazer, então a gente trabalha derrubando esses vídeos, falando para o pessoal não fazer isso, mas ainda é muito complicado. Precisamos criar um sistema que a gente consiga identificar se o cara está derrubando mesmo de propósito ou se de fato a conexão dele está ruim, ou até mesmo acabou a luz na casa dele. E esses contratempos acontecem muito aqui nos países da América do Sul. Então como a gente vai julgar alguma coisa sabendo esse tipo de fato? É muito complicado. Pessoal, os servidores do PES são muito ruins para identificar se o pessoal está derrubando de fato, se é um problema na internet dele, se a energia caiu. Realmente tem alguns contratempos que a Konami não consegue distinguir ali, pessoal. Então acaba que a partida muitas das vezes é anulada, mas sabemos sim que o PES no online, principalmente no MyClub, tem muita gente de má fé, principalmente para a galera do PC, que ocorre muito isso. Digo isso porque por experiência própria, pessoal, porque sofro muito com isso. Muitas pessoas agem de má fé e acaba atrapalhando a experiência no online, né? Principalmente no MyClub, que é o principal modo do PES atualmente, beleza? Mas eu espero sinceramente que no PES 20 isso seja consertado, que a Konami desenvolva um programa bastante útil para distinguir os derrubadores, beleza, pessoal? E outra pergunta que eles abordaram com o André Bronzoni foi a respeito da engine, se iria ter uma troca ou desenvolvimento de alguma engine para o próximo PES. E o André Bronzoni disse o seguinte, pessoal: eu não tenho muita informação sobre isso, então é uma coisa que a gente vai trabalhar mais para o final do ano e vamos analisar junto com a equipe de produção, que é fantástica, e vamos ver o que eles irão falar. Ou seja, pessoal, essa entrevista foi feita no ano passado, um pouco tempo depois do PES ser lançado, né, o PES 19, e praticamente eles já decidiram que a Unreal Engine vai se juntar ao PES, mas pelo menos não nessa geração de consoles, pessoal. Eles já estavam pensando nisso pela resposta do André Bronzoni, isso é revelador que eles já estavam pensando em uma troca de engine, mas pessoal, eu creio que a Fox Engine tem seus dias contados, obviamente. Após o fim dessa geração, a Unreal Engine vai se juntar ao Pro Evolution e vai ter uma evolução gráfica muito boa, pessoal. Espero que a Unreal Engine dê novos frutos para a Konami, porque a Fox Engine não foi uma engine assim feita especificamente para o Pro Evolution. Tem algumas delimitações da Fox Engine que me incomodam muito. As comemorações, por exemplo, são feitas em cutscenes, não são feitas em tempo real no jogo, pessoal. Não sei se vocês sabiam disso, mas sim, algumas coisas são feitas em cutscenes e a Fox Engine impossibilita novas features, né? Algumas novas features que a Konami já tentou colocar, mas a Fox Engine meio que negou isso, né? A questão do Gandula, dentre outras features que a Konami tentou colocar no Pro Evolution, beleza? Mas enfim, a Fox Engine deu um patamar gráfico muito bom para o PES, mas cara, seus dias estão contados. A Fox Engine muito possivelmente vai acabar, né? Pelo menos por parte do PES, e a Unreal Engine já tá meio que confirmado, praticamente 100% confirmado para a próxima geração de consoles, beleza, pessoal? Já está sendo usado no PES Mobile e está sendo elogiado, cara. Então eu espero sinceramente que a Unreal traga um patamar gráfico muito maior para o PES na próxima geração de consoles. Pelo menos nós todos esperamos isso, e que a Konami coloque mais features graças a essa Unreal Engine que muitos desenvolvedores elogiam esse motor gráfico, beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero sinceramente que vocês tenham gostado, beleza? Teve outras questões também que foram abordadas pelo André Bronzoni ali, que ele respondeu algumas perguntas, e se você tiver interesse, eu vou estar deixando o link na descrição dessa entrevista do Xbox Power, que foi muito boa, pessoal. O André Bronzoni falou algumas coisas reveladoras do futuro do Pro Evolution, então eu aconselho muito que vocês acompanhem essa entrevista completa, que estará no link na descrição, beleza, pessoal? No mais, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que nos próximos dias trarei muitos novidades sobre FIFA e PES, e também trarei muitos vídeos sobre curiosidades, pessoal. Então, fiquem ligados. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu e eu fui!